Bom dia. Vamos ler? Só recapitulando algumas coisas importantes que ontem falamos. Apocalipse tem como significado revelação. E o próprio significado do livro já desconstrói muitas coisas. Já nos torna seres possíveis de compreender a mensagem do livro. É Deus pegando a pontinha do véu, levantando para que nós possamos enxergar. Claro que ele é um livro cheio de símbolos. Não é um livro somente com a característica simbólica, ele é cheio de símbolos com verdades poderosas, cheio de verdades poderosas através de alguns símbolos. Ok, quem escreveu foi João, era o último dos apóstolos, era o último dos moicanos. Os outros discípulos já tinham sido martirizados, tinham sido mortos de forma cruel. João estava velho, muito velho. O imperador Domiciano, que era um imperador com as características completamente cheias de maldade, um diabo existencial, perseguidor. E ele cria que em aprisionando João, colocando ele numa prisão distante de tudo, a voz do Evangelho iria se calar. Ele pensava que quando João ficasse preso, o Evangelho iria morrer. Assim como João estava preso, o Evangelho também ficaria preso. Esse Domiciano, imperador, governou de 81 a 98. Foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. E João está lá, sozinho, na ilha de Patmos, sozinho na perspectiva de todos aqueles que a ele serviam como igreja, porque ali também tinha outros malfeitores. Era uma ilha. E quando todos pensavam que a voz do Evangelho tinha se calado, quando todos pensavam que a voz de Deus tinha se calado, as portas, todas elas foram fechadas para o João, para a possibilidade da igreja. Acontece algo que transcendia toda a perspectiva humana, ali num local inapropriado, num local não convencional, numa ilha, numa prisão, num local onde não tinha nada acerca de Deus nenhum. Acontece as maiores revelações que o mundo conhecera. Revelação de Apocalipse. Amém? Tendo já tudo o que nós lemos ontem como perspectiva, vamos ler o capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu a mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Leia mais uma vez até aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos, aos servos daquele contexto imediato a qual o livro foi escrito, aos servos que viriam após aquela geração e a nós,
e você. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Não é que talvez aconteçam, o que vai acontecer, não, elas têm que acontecer. Elas precisam, é necessário, elas precisam acontecer, elas devem, vão. Não tem como mudar essa realidade. Aos servos vou mostrar as coisas que brevemente devem acontecer, vai acontecer. Crendo ou não, querendo ou não, você acreditando ou não, o mundo ansiando ou não, independe da vontade humana, independe, vai acontecer, deve acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo do cumprimento das profecias que eu irei falar a partir de agora, que eu irei revelar, porque o tempo para se cumprir tudo aquilo, João, que você vai escrever, que você vai ver e vai mostrar e enviar às igrejas, não somente às 7 igrejas, mas a igreja lá de Castanhal, lá do Brasil, a igreja lá do mundo e da geração e do tempo e do século 21, elas estão próximas para acontecer, porque o tempo está próximo. Versículo 4, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Versículo 6, lê de novo. E nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai, e a Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Eu sou o Alfa e o Ômega, é a primeira letra do alfabeto grego. A primeira letra do alfabeto grego. Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Essa perspectiva de princípio e de fim é uma tentativa de Deus se comunicar com o homem, porque o homem é princípio e fim. Por isso ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega. É uma tentativa de Deus se comunicar com esse homem que é primeiro, nasce, cresce e depois morre, o fim. Eu sou o Alfa e o Ômega. É uma explicação, uma comunicação desse homem que é finito, que tem passado, presente e futuro, que vive no Cronos, que vive de forma linear. Por exemplo, hoje nós estamos presos praticamente em nossas casas. Alguns países, algumas cidades já estão voltando ao normal. No entanto, por mais poderosos, por mais inteligentes, por mais
sabidos e cheios de tecnologias que possamos ter, não podemos pular essa pandemia. Não podemos apertar um botão e passar 3 meses para frente. Não podemos apertar um botão e ir para o fim da pandemia, porque estamos presos ao tempo e espaço. Mas eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estou no princípio, estou no fim. Eu já vi o início, já vi o fim, significando que eu posso transitar por toda a história. Eu não estou preso ao tempo e espaço. Assim como você, quando assiste um vídeo no YouTube, por exemplo, de 10 minutos, você pode pegar o cursor do seu mouse e passar o vídeo para o fim. Aí, se você quiser, coloque o vídeo no meio. Se não quiser, volta para o início. Isso é uma explicação simplista de como Deus pode vir a existir e existe. Deus é o fim e é o início. Eu sou o Alfa e o Ômega. Não me veja, não me perceba, não me discirna com a perspectiva da sua referência de tempo. Eu estou além. Eu sou o primeiro. Porque tudo foi feito por mim e para mim, e em mim foram feitas todas as coisas. Porque o Cordeiro de Deus, que foi imolado antes da fundação do mundo, Apocalipse 13:8, 1 Pedro 1:20, se eu não me engano, o sangue que foi conhecido antes da fundação dos mundos. Então eu sou o princípio, eu sou a matéria-prima de toda a criação. Eu sou o protótipo para todas as coisas foram criadas em mim, por mim e através de mim. Eu sou o princípio e o fim. Isso é muito poderoso, né? Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, versículo 1, versículo 8, é somente Deus se apresentando a João, ao João temporal, ao João que estava preso na ilha de Patmos, ao João que não podia, por mais inteligente e cheio de graça que pudesse vir a ser, ele não poderia pular etapas da sua vida. Ele estava preso ao tempo e espaço, assim como eu e você não podemos dar um basta nessa pandemia, pegando o cursor da nossa existência do Cronos e passa para 6, 7 meses para frente. Não podemos. Mas Deus não. Esse Deus que está se apresentando a João, esse Deus Jesus, ele é o princípio e o fim. Tudo foi criado nele, e toda a consumação, e todos os mundos, e todas as possibilidades da criação, de todas as explosões dos buracos negros, das estrelas, todo o fim é ele e termina nele. Ele já viu o início e o fim. Mais uma vez, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Caramba, isso nos dá uma segurança. Isso nos torna seres cheios de convicções. Aí a vaidade vai morrendo. Aí a altivez de espírito vai sendo dissipada pela humildade. Aí só resta o temor. Em meio a toda essa afirmação de Jesus, só nos resta uma coisa: a nos tornarmos seres do amor, da paz, pacíficos, pianinhos, andando com um olhar simples, singelo, olhando para o outro com todo temor, porque o outro também sou eu, com as particularidades dele, com as dificuldades dele, mas o outro sou eu nele mesmo, porque eu sou o Alfa e o Ômega. Eu estou preso ao teu começo, nem ao teu fim. Eu já te vi, eu te gerei no ventre da tua mãe, eu te conheço. Então não se assuste, não temas, João, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, eu, João,
que também sou um de vocês, sou igual a vocês. Não há nada em mim que seja melhor, que sobressaia vocês. O fato de eu ter visto, contemplado, tocado, encostado a minha cabeça no peito de Jesus, do Deus encarnado, do Rei dos Reis. Mas isso não me coloca como alguém maior, melhor. Eu, João, que também sou vosso irmão, nós somos irmãos. O maior título que alguém possa vir a ter é de irmão. Todo mundo é gente. No chão da vida, todo mundo é gente. Os títulos que talvez possam vir a ser nos dados, eles só devem ser os títulos que nós já somos enquanto vivemos na vida, na direção do outro. Porque eu, João, sou vosso irmão. Não somente vosso irmão, sou vosso irmão e companheiro na aflição. Sou companheiro de vocês na dor. Eu sei o que é sofrer. Eu sei o que é estar só. Eu sei o que é solitude na perspectiva das depressões da existência. Eu sou vosso irmão. Nós somos um só. Nós fazemos parte do mesmo reino. Nós somos parceiros de todas as perspectivas. Nós somos amigos de alma. Nós nos assemelhamos nas aflições. Nós somos companheiros. Nós somos companheiros nas aflições e no reino. Paciência e paciência de Jesus Cristo. Estava eu na ilha chamada de Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Vou ler mais uma vez. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátmos. Por que tu estavas na ilha de Pátmos? Por causa da palavra de Deus. O imperador Domiciano, ele quis calar a voz do Evangelho. Ele quis calar a minha voz como sendo o último dos discípulos, o último daqueles que vislumbraram, que tocaram, que abraçaram, que sorriram, que viram, que contaram piada, que cheiraram, que dormiram no mesmo lugar do Verbo encarnado. Pois é, ele me colocou numa prisão, numa ilha chamada Pátmos, por causa do testemunho que eu compartilhava, que eu vivia, que eu existia, que eu propagava, que eu cantava, que eu gritava nos quatro cantos, onde quer que eu estivesse. Por causa desse testemunho, o imperador Domiciano, que não aceitava que eu propagasse esse evangelho simples, essa boa nova tão singela, serena, simples e poderosa para arrebentar os corações, pois ela propõe e faz em nós uma metanoia, uma mudança de mente. Ela nos dá um espírito simples, humilde e sereno. E quanto eu propagava que Jesus era Deus, o imperador Domiciano não aceitava, pois ele mesmo se intitulou, rogou para si esse título de Deus, de Senhor de Deus. Por isso, eu fui lançado nessa prisão chamada Pátmos, por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Versículo 10. Eu, João, fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Eu fui arrebatado no Espírito. Alguma coisa aconteceu enquanto eu estava na ilha de Pátmos. Os meus sentidos, todos eles foram aguçados ao extremo. O olfato, o tato, a visão, a audição, a percepção. Todos os meus 5 sentidos foram aguçados e somatizados e hipersensibilizados. Eles ficaram. E outros sentidos que eu nem sabia que eu tinha me invadiram e eu fui arrebatado. Eu comecei a sentir o cheiro real das coisas, porque eu fui arrebatado. Os meus sentidos ganharam um poder tamanho intenso que eu pude perceber cheiros que eu não sabia que era possível sentir. A minha visão ficou tão precisa que eu enxerguei
aquilo que os meus olhos não mais enxergavam, enquanto eu tocava onde eu estava, que temporalmente, no tempo e espaço, o Cronos era na ilha de Patmos, mas quando eu tocava no chão, eu sentia o chão como sendo chão, eu senti tudo. Eu fui arrebatado de todos os meus sentidos. A minha consciência, o meu pré-consciente, parece que deixou de fazer sentido. Parece que eu era um com o todo e o todo era eu com um. Eu era o tudo enquanto eu estava na ilha de Patmos. O meu espírito estava noutra dimensão. Eu fui arrebatado no meu espírito no dia do Senhor. E eu ouvi, porque os meus ouvidos estavam sensíveis demais. Não tinha como não ouvir, porque tudo em mim ganhou, foi super relativizado. Ficou hiper, ultra, power, super em mim, tudo ganhou significado no clímax, no apogeu, no nirvana das percepções, a possibilidade de se somatizar algo. Eu fui arrebatado em espírito e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, uma voz poderosa, uma trombeta poderosa falando atrás de mim. E essa voz dizia: eu sou o Alfa e o Ômega. Isso é poderoso demais, não tem como ler isso aqui e não se emocionar. Isso é poderoso demais. Eu sou o Alfa e o Ômega. Essa trombeta que gritava atrás de mim, ela dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu sou o primeiro e o derradeiro. E o que vês, João, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a saber, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, porque até então eu só estava escutando uma voz poderosa que quase que explodia. Os decibéis eram muito poderosos, os meus tímpanos quase que eles explodiam, mas eles não explodiam, porque enquanto a voz era poderosa, era suave, era entendível lá na minha mente, era muito barulho, mas parece que eu estava escutando na minha mente, todos os meus órgãos estavam sendo balançados por essa voz. Então, essa voz foi alcançando o meu ser. Então, eu virei-me para ver essa voz que falava comigo. Eu fui virando-me com um temor, não de medo, não de pavor de querer fugir, porque o temor é um temor de respeito, de querer estar perto, mas essa voz era tão poderosa e ao mesmo tempo suave, era tão barulhenta, mas ao mesmo tempo silenciosa. Eu quis virar-me para ver, porque eu não tinha medo, eu estava com temor, porque eu sabia que era algo que só poderia vir de Deus, era algo que me conhecia, essa voz me conhecia. Então eu virei-me para ver quem falava comigo. Virei-me para ver quem falava comigo, porque falava comigo, não só porque estava na minha direção, porque enquanto falava comigo parece que ele conhecia tudo em mim. E virando-me, eu vi 7 cartiçais de ouro, e no meio dos 7 cartiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ele estava vestido até os pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com cinto de ouro. Aleluia. Versículo 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos, 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 brancos como a lã branca, como a neve. Os seus cabelos eram branquíssimos, eram como a lã, como a neve, limpos, puríssimos, representando que ele é eterno. Os cabelos brancos, as cãs brancas, representam os cabelos dos velhinhos que já viram o fim da sua própria vida, estão experientes, são experientes. Então as cãs brancas, os cabelos brancos como a neve, como a lã, representa que ele é o fim,
Ele já viu todas as coisas. Nada pega ele de surpresa. Os seus cabelos, quando eu virei-me para ver, os seus cabelos eram brancos. Ele é experiente. Ele é experimentado, ele conhece aflições, ele conhece dor, ele conhece todos os apocalipses, ele conhece todas as guerras, ele conhece todas as enfermidades, ele conhece todas as pandemias que o mundo experimentou, experimenta e experimentará. Ele conhece as pestes, ele conhece os maremotos, ele conhece as explosões, ele conhece todas as guerras, ele conhece tanto as guerras de nações como as guerras que existem somente nos corações. Ele conhece as depressões, as ansiedades, ele conhece as brigas entre marido e mulher, entre filhos e filhas. Ele conhece. Por isso, os seus cabelos, as suas cães são brancas, branquíssimas como a lã e como a neve, porque ele é experimentado, ele é experiente, ele sabe de todas as coisas. Os seus cabelos são brancos como a neve e os seus olhos são como chama de fogo. Os seus olhos são como chama de fogo. Tudo ele vê todas as possibilidades com os seus olhos. Nada atravessa os seus olhos, nada o impressiona, nada pode fazer com que ele leve um susto, nada o tira da simplicidade, nada pode tirar o olhar dele, porque ele enxerga todas as coisas. Salmo 139, eu te vi, esses olhos, Jesus falando, Deus falando em Salmos. Eu te vi quando você ainda era informe, ainda nem havia ossos, você ainda estava informe. Você ainda nem existia, eu já te vi, porque eu vejo tudo. Os meus olhos, os olhos daquele que eu virei para ver, eram olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, porque pisa tudo, nada subsiste a ele. Ele tem o poder de esmagar todas as coisas, se assim ele quiser. Seus pés eram como semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Estavam reluzentes, quentes, poderosos, abrasadores. E a sua voz, enquanto eu estava arrebatado com tudo isso que eu estava a ver, a sua voz era como o som de muitas águas, aquele maremoto, aquela cachoeira poderosa caindo sobre as rochas. A sua voz era como o som de muitas águas, enquanto estava cheia de barulhos, era um som silencioso na minha mente. A sua voz era barulho que o mundo não suportava, mas que eu conseguia ouvir nos meus ouvidos e na minha consciência. Ele tinha na sua destra, 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. É o que Hebreus conta, é o que os evangelhos diz, que a palavra de Deus, que o evangelho, que a encarnação de Deus tem o poder de dividir espírito da alma, juntas e medulas. É isso que é a palavra mais cortante que uma espada afiada, que tem a capacidade única, de separar o homem do homem, de tirar o espírito, a alma, de separar de forma minuciosa, sem cortar nada de nada. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios. E o seu rosto, quando eu tentei olhar para o rosto, era como o sol, quando na sua força resplandece. O seu rosto era como o sol ao meio-dia. Era um esplendor, um clarear que não dá para discernir. Não, eu não consigo, João falando, eu não consigo ter referências para escrever, para lhes contar, para lhes referenciar o quão brilhoso é o seu rosto. O que eu mais posso falar como um ponto de referência para vocês é o sol, no fulgor do seu esplendor, o meio-dia do sol,
você enxergando, ainda nem se compara com o que eu vi no seu rosto de brilho, de clareza. Nada consegue ficar diante dele e não ser revelado, e não se enxergar. É impossível chegar diante do seu rosto, da sua face, e não fazer uma introspecção, uma reflexão de si mesmo. É impossível. O seu rosto é brilhoso ao extremo. Ele revela tudo de nós. E nós conseguimos nos enxergar de forma precisa. O seu rosto era como o sol quando no esplendor da sua força. E eu, João, versículo 17, e eu, João, quando o vi, quando eu percebi, quando o meu ser, João, viu todas essas coisas, faltou as forças, os meus joelhos não me suportaram, os meus pés não conseguiram me deixar de pé. Então eu caí aos seus pés como morto. As minhas forças fugiram de mim. A pressão caiu. Tudo em mim foi morrendo, porque o que eu acabara de ver e o que os meus olhos ainda estavam contemplando era insuportável para a minha humanidade. Então por isso, quando eu vi, eu caí a seus pés como morto. Enquanto eu estava indo embora da minha humanidade, da minha fragilidade, da minha limitação, porque o homem, por mais inteligente, sábio que ele possa vir a ser, a presença de Deus o torna diminuto, pigmeu, pequeno. Ele não suporta a face de Deus. Eu, quando vi tudo isso, eu caí aos seus pés como se eu estivesse morto. E ele quem? Ele quem? Esse que ele via, que tem os olhos de fogo, que os seus pés como latão reluzente. Ele que tem cabelos brancos como a neve. Ele que tem um rosto que brilha mais que o sol ao meio-dia. E ele pôs sobre mim a sua destra. Ele colocou sobre mim a sua mão direita, me afagando, fazendo um cafuné em mim. E enquanto ele fazia um cafuné em mim, enquanto a sua mão, a sua destra, sua mão poderosa, sua mão que controla o mundo, a sua mão sobre mim, me fazendo carinho, me fazendo afago, me pacificando, enquanto ele colocava a sua mão sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre a minha existência, a minha vida voltava para mim, enquanto ele fazia esses agrados, esses afagos em mim. Ele me dizia: não temas, João, você não pode temer, porque tudo isso que você viu sou eu, e eu te guardo. Não te preocupa, João, eu já vi todos os fins possíveis de todas as vidas, de todos os seres humanos, de todos os mundos, eu já vi todos os fins. Por isso eu te digo, não temas. Tu tens que confiar em mim, João. Eu estou te falando que não temas, não é uma palavra de efeito. João, eu sou aquele que já viu todos os fins, inclusive o teu, João. Eu já vi o fim, eu já vi os fins. Os apocalipses, todos eles se revelaram em mim. João, eu já vi todos os fins possíveis, João. Enquanto ele falava, afagava, acalentava, acalmava o João com aquele cafuné. Que você sabe o quão o cafuné nos faz bem, nos deixa sonolentos e felizes, João. Não temas mesmo essa pandemia, esse vírus Covid-19, João. Wellington, Maria,
Marilza, Kelly, Tadeu, Adriana, Dani, Silene, Salme, Maricélia, Yoran, Andressa. Essa pandemia eu já vi o fim dela. Eu já vi o fim. E vocês vão experimentar outras pandemias, que se vocês não confiarem no que eu estou dizendo agora, não temas, vocês vão surtar, então não temas. Todos os fins que vão alcançar vocês já têm fim em mim, então não temas, não temas. Não temas porque eu sou o primeiro e o último. Vocês não têm que temer, porque em mim já se cumpriu tudo, eu já vi tudo. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Por favor. Jesus falando para João e se estendendo para todos. Eu quero falar de forma nominal. Enquanto a destra de Deus está sobre João, a destra de Deus está sobre a Adriana, sobre a Maria, sobre a Maricélia, sobre a Salma, sobre a Silene, sobre a Marilza, sobre a Kelly, sobre o Tadeu, sobre a Andresa, sobre a Adriana Araújo, sobre o Peterson, sobre o Marcos, sobre a Michele, sobre a Joyce, enquanto a destra desse está sobre cada um de vocês e sobre a minha vida. Ele está dizendo, olha, não se assustem. Eu já vi todos os fins possíveis, todos os fins que vocês nem imaginam. Eu já vi. Então eu digo, não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o Alfa e o Ômega. Não temas, a minha destra está sobre vocês. A destra de Deus está sobre Castanhal, sobre o Brasil, sobre Portugal, sobre os Estados Unidos, sobre o universo, sobre a Via Láctea, sobre o cosmos, sobre todos os mundos. A destra de Deus está sobre o mundo, e a voz de Deus, como o som de muitas águas, como trombetas, mas também como um som sônico que só é ouvido na consciência de cada um. Deus está gritando enquanto Ele afaga os corações desesperados, fóbicos e panicados. Ele diz para você e para mim, e essa é boa nova que eu e você temos que dizer aos nossos irmãos, aos nossos amigos. Diga a todos, não tema, não tema, não tema. E se não temer, não é ser pego de surpresa pelos medos, mas é que sobre e além do medo, você fique na destra. Não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Versículo 18. Eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, olha, ele está dizendo, eu sou o que vivo agora no presente, porque eu vivo para sempre. Eu sou o primeiro e o último, não temas, porque eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Tu está me vendo, João? Eu estou vivo e eu fui morto, tu lembra, João? João, eu sou o que vivo. Eu sou o que vivo e fui morto, João. Tu me viu sendo crucificado no madeiro, João. Eu fui morto, mas eis aqui, João. Eu estou vivo para todo sempre. Isso é de uma segurança tamanha. Isso é poderoso, hein? Está um bate-papo com o João, que foi chamado de discípulo amado. Ele está dizendo, João, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, João. Eu sou o que vivo, eu vivo, João, estou vivo. Eu fui morto. A história mostrou isso, João. Tu és testemunha ocular de que eu fui morto. Fui pendurado no madeiro, João. E não há ódio em mim, João. Quem me crucificou, não há ódio em mim na direção de ninguém, João. Eu fui morto, mas o fato de eu ter sido morto, eu não julgo o mundo, João. Eu vim salvar o mundo. Por isso eu digo, não temas, João. Eu fui morto, João, mas eis que aqui estou, diante de ti, que me viu morto, me viu ressuscitar, me viu subir aos céus. João, eu estou aqui diante de ti, vivo, fui morto, mas estou aqui perante os teus olhos. Estou vivo para todo sempre.
Diga a todos, João, que eu estou vivo para todos sempre, João. João, diga a todos, João, que eu vivo, fui morto sim. A história mostrou. A cruz é um escândalo para esse mundo. A cruz é um barulho para todos os mundos de que Deus se entregou numa cruz. Mas, João, eis que eu estou vivo, João. Eis que eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves, João. Eu tenho todas as chaves nas minhas mãos. A chave daquilo que te traz pavor, aquilo que te traz pânico humano. Jesus está conversando com João na figura do ser humano. Eu tenho a chave na minha mão. Aquilo que te traz pavor e pânico, eu tenho a chave. E quais são essas coisas que me deixam com medo também? A morte e o inferno. Eu tenho, João, aqui nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Por isso, João, eu estou te dizendo para te não temer. Por isso, Joyce. Por isso, Adriana. Por isso, Iliane. Por isso, Tadeu. Por isso, Maricélia. Não temas. A morte e o inferno não podem mais tocar em vocês. Porque eu vivo. Eu fui morto, mas eu estou vivo aqui diante de ti, João. Estou com a chave aqui da morte e do inferno. Eu estou de verdade, não estou brincando. Então não precisa temer mais a morte. Um dia você vai morrer, sim. Se é do Covid-19, isso não importa, João. Se é de acidente de carro, de avião, de moto, ou caindo de uma bicicleta, ou do coração, ou morrer de morte natural. Não importa, João. João, Maricélio, Wellington, não se preocupa mais no tema, porque eu tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho. Então as pandemias que alcançarem vocês não precisam mais temer. A ansiedade que invade corações agora. João, existem pessoas agora que estão desistidas de viver. João, diga a elas. Conte para o seu vizinho, para ele não temer a morte. Se está faltando comida, João, dê comida. Se estão desesperados, abrace. Se estão sem moradia, João, resolva isso. Mas diga para eles não temerem a morte nem o inferno, porque eu tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos, João. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Versículo 19. Então, João, você já entendeu, né? Eu já abri a ponta do véu para ti. Você já enxergou, João. Você já viu quem é aquele que vai te mostrar todas essas coisas. Tu estás enxergando claramente. Então, João, escreve as coisas que você acabou de ver. Escreve. Pega a pena, pega a caneta, pega o pergaminho, pega os papiros e começa a escrever, João, as coisas, quais coisas que você acabou de ver. E as coisas, as que depois destas hão de acontecer. Versículo 19, João, então escreve as coisas que tem visto, e as coisas que são, e as que depois destas hão de acontecer. Versículo 19 de novo, João, escreve estas coisas que você já viu, e as que estão acontecendo agora, neste exato momento, escreve-as. E também continua escrevendo as que depois destas, que já aconteceram e as que estão acontecendo, vão acontecer. Então escreve tudo, João. Aí ele fala, João, tu lembra, João, dos 7 cartazes, versículo 20, tu lembra das sete espíritos, tu lembra de tudo isso, João? Então o mistério das 7 estrelas que vistes na minha destra, tu lembra, João, que você olhou e viu 7 estrelas na minha mão direita, e tu viu dos 7 cartiçais de ouro. Tu lembra, João? As estrelas que você viu são os anjos das 7 igrejas, são pastores das 7 igrejas.
Não são somente os teólogos, os pastores, são aqueles que cuidam das ovelhas, João. As 7 estrelas, João, que você viu, são os pastores de alma. São os seres humanos que abriram mão das suas vidas para cuidar, para olhar nos olhos de todos aqueles que estão com eles no mesmo caminho e dizer: não temas. Investir o seu dinheiro, o seu tempo. São os pastores que não querem viver melhor do que nem as suas ovelhas. São os pastores que dão a vida pelas suas ovelhas, João. Isso é pastor, João. Por isso as 7 estrelas que você viu nas minhas mãos, João. Os pastores, todos eles estão nas minhas mãos. As 7, João. É só para significar a totalidade, o tudo, João. É o número da perfeição, João. Significando que eu tenho tudo nas minhas mãos. As 7 estrelas que tu viu, João, representa os 7 pastores das 7 igrejas, João. Eu tenho todas as igrejas nas minhas mãos, João. E ele não está falando de geografias. Ele está falando de igreja. Eu queria que hoje nós entendêssemos o que já nós estamos entendendo desde 7 de abril. Todas as vezes que você ouvir falar de igreja, você pode associar a um lugar, sim, pode sim, mas pense além disso. Esse contexto do 1º, 2º século era o local onde as igrejas se reuniam, onde dava. Essas igrejas são igrejas nas cidades, que poderia ser na casa de alguém, poderia ser numa caverna. Então, com todo carinho, eu te peço, quando você ouvir falar de igreja, por favor, não seja idólatra o bastante para pensar que é só a tua igreja, a tua denominação, a tua religião. Ei, deixa Deus alcançar igrejas que nunca foi no teu tempo. Deixa Deus ser Deus, por favor. Não atrapalhe. Quando você ouvir igreja, ouça a igreja como um fenômeno humano. Quando você ouvir igreja, por favor, ouça como um ajuntamento de gente que não confia mais em si mesmo e se entrega a Jesus, que pode ser em qualquer lugar, em qualquer tempo. O templo nunca foi um problema. O templo nunca foi. O problema é a supervalorização das geografias. Deixa Deus visitar as igrejas. Ele tem as 7 estrelas nas mãos. Significa que ele tem todos os pastores guardados em suas mãos. Ele conhece cada pastor. E deixa eu te contar aqui uma boa nova. Sabia que existem inúmeros pastores que nunca fizeram teologia, que não têm um templo, que não fazem parte de nenhuma denominação, que nunca pisaram num templo evangélico, católico ou religioso de qualquer natureza. Existem pastores que é uma avó, que o pai e a mãe morreram e ela cuida do netinho para sempre. E Deus tem essa pastora nas mãos dele. Essa pastora não sabe nem ler, não consegue ler, só sabe amar e viver. A esses pastores que a carta é enviada. Então não menospreze aquelas pessoas que só querem pregar o evangelho. Não menospreze, não. Se você não entende o fenômeno, então fique no seu cantinho, na sua geografia, fique lá. Mas não menospreze que quem tem os pastores em suas mãos não é você, não é os evangélicos, não são os católicos, não são os religiosos, não são os espíritas. Quem tem as 7 estrelas nas suas mãos, representando a totalidade de todos os pastores do mundo, é Jesus. João, as 7 estrelas são os 7 pastores, os 7 anjos das 7 igrejas.
Você está aqui me vendo, você pode dizer, mas eu não sou pastor. Quem foi que te falou que não? Só você sabe. Olha, por exemplo, eu tenho aqui a minha mãe. A minha mãe foi a primeira e a maior pastora que eu já vi na minha vida. Quanto o meu pai, que nos amava assim, mas com o amor dele nos abandonou, nos deixou. A minha mãe abriu mão de sonhos, abriu mão da vida, abriu mão das vontades, abriu mão de infindáveis coisas. Sabe para quê? Para ser pastora da minha vida, da vida da Adriana, da vida da Natalina. Isso é ser pastor. Isso é ser pastor. Então Deus tem todos os pastores nas suas mãos. Deus tem. Não se preocupe com isso, não. Você que cuida da sua mãe, da sua família. Você é um pastor. Você é marido que cuida da sua casa. Deixa eu te contar uma boa nova. Você é pastor. Seja o pastor da sua casa. E os outros pastores que têm títulos, Deus também os tem em suas mãos. Então, João, as 7 estrelas que você viu são pastores. Então, pastor é você, mamãe, que abriu mão da vida pelos seus filhos, que cuida deles com todo carinho e amor. Isso é pastor. Isso é ser pastor segundo o Evangelho. Amém? Versículo 20 ainda. As 7 estrelas, João, que você viu, são 7 pastores das 7 igrejas. E os 7 cartiçais, João, que viste, são as 7 igrejas. Igreja gente, João. Igreja reunião. Igreja ajuntamento de gente imperfeita. Ajuntamento de gente que não presta. Ajuntamento de gente complicada. Gente que precisa ser alterada, invadida pelo Evangelho. É a igreja, João. Os 7 cartiçais que tu viu, os cartiçais, João, são as igrejas quais? Quadrangular, Batista, Metodista, Assembleia Católica, Templo Espírita da Seixinoe, Templo Budista, Templo Judeu. Não, João, não estou falando de placa, João. João, os 7 cartiçais não são denominações, João. Os 7 cartiçais, João, não são religiões, João. Os 7 cartiçais, João, apesar de estarem numa geografia, João, transcende, não são geografia, João. Os 7 cartiçais que você viu, João, são a totalidade da igreja, João. Os 7 cartiçais são as igrejas, João. Quais? Todas as igrejas. Onde houver 2 ou 3. Aí Jesus vai nos revelar isso lá nos Evangelhos. Pois onde estiverem 2, 3, 4, 5, 6, 1000, 10.000, 5.000, 20.000, qualquer número de pessoas possível, estando debaixo de uma árvore, num templo grandiosíssimo, num estádio, onde estiverem, qualquer número de pessoas possíveis, em amor, João, em amor, em amor, em paciência, só com o Evangelho, João. Ali nasceu uma igreja e essa carta vai chegar nessa igreja. Onde estiver gente, a igreja. Por isso que essa pandemia, essa pandemia que alcançou o mundo nos mostrou uma coisa. Que igreja não é templo. Você já sabe disso, né? Se você não sabia, acho que deu para ficar bem sabido agora, né? As pessoas estão desesperadas para voltarem para os templos e perdem a oportunidade de ser igreja na sua casa com seu filho, brincando, sacaneando, contando piada, assistindo um bom filme, orando sim, lendo os evangelhos, aprendendo a mais acerca de você mesmo, resolvendo os problemas não resolvidos de anos, colocando tarefas, varrendo a casa, lavando louça. Enquanto
eu vejo pastores brigando para abrir os templos. Eu percebo qual oportunidade estamos perdendo. Jesus está nos mostrando que igreja, gente, é gente. Que igreja é reunião de gente. Até aqui, olha. Esse momento que nós estamos aqui. É igreja. E cada um está na sua casa, olha. Então, pelo amor de Deus, quando você ouvir falar de igreja, não geografize, não condicione a lugar nenhum. Você está em possibilidade de ir para o teu templo. Você estava viciado na atividade dos templos, do ativismo. E agora? Se você não entendeu o que é verdadeiramente igreja, você vai surtar. Vai pensar e acreditar que você não está adorando a Deus, porque você não está na geografia imantada e sagrada que você mesmo tornou sagrado. Porque não existe nada sagrado que não seja nas dimensões do ser. Eu posso tornar algo sagrado, mas só Deus que diz se era ou que não é. Amém? Acabamos somente o capítulo 1. Capítulo 1 de João, que teve a revelação do Apocalipse. Gente, eu não tenho como ler um livro desse e o coração não ser invadido de uma alegria, tamanha, uma alegria. Não tem como ler o livro de Apocalipse e não ter alegria. Você lembra que eu estou falando para você desde o começo, desde o início, que o Apocalipse é esperança? Você viu? Me diga aqui, quem nessa manhã ficou com o coração fortalecido e cheio de esperança? Fala para mim aqui. Você lembra, eu sempre disse isso. Desde o dia 7 de abril eu estou conversando contigo. Estou te falando que o Apocalipse não é pavor, é esperança. Quem aqui está com o coração cheio de esperança agora? Renovado. Não tem como ler o Apocalipse com esse olhar que a gente está lendo. É com esse olhar de que Jesus está entre nós. Esse olhar de que Jesus já venceu todas as coisas nele. Amém? Quero orar. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo por tirar o véu dos nossos olhos. Nos abençoa nesse dia. Nos dar ânimo para continuar vivos, não só vivos, mas cheios de vida. Nos ajuda, nos guarda. Guarda o nosso coração, Senhor, que apesar de que vai nos alcançar como dor, como aflições, não importa. Que os nossos corações sejam invadidos de esperança e amor. É isso que te pedimos. Dilata o nosso coração e expande a nossa mente para toda a possibilidade do amor. Oramos porque cremos assim. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Beijo. Deixa eu dar beijo a você. Beijo, Mana, Adriana. Beijo, mãe. Beijo, Maricélia. Beijo, Salme. Beijo, Silene. Beijo, Marilza. Beijo, Marcos Paulo. Beijo, Kelly Tadeu. Beijo, Pastor Andresa. Beijo, Adriana Araújo. Beijo, Petros. Beijo, Marcos. Beijo, Liliane. Beijo, Conceição Araújo. Beijo, Michele. Beijo, Joiciane. Deus abençoe. Fique com Deus. Até amanhã, 6 em ponto.